Olá pessoal, tudo beleza? Hoje vamos falar sobre comportamento animal, comportamento moldado por herança e comportamento aprendido. Para iniciar essa videoaula, vou falar para vocês sobre um experimento super interessante que alguns etólogos realizaram. Um grupo de macacos japoneses que viviam em uma ilha isolada recebiam como alimento batata doce, que eram jogadas na praia pelos pesquisadores em um barco em movimento. Os macacos tentavam tirar a areia das batatas, mas mesmo assim ainda ficavam sujas. Certa vez, uma fêmea jovem começou a lavar as batatas na água para comê-las. Em seguida, observou-se que seus irmãos e irmãs e outros jovens começaram a imitar o seu novo comportamento. E logo as mães também começaram a imitar. Mas nenhum macho adulto imitou o comportamento. Os cientistas, mais uma vez, jogaram um desafio aos macacos. Ao invés de jogarem batatas, eles jogaram trigo na areia. A separação do trigo da areia era muito difícil, então a mesma fêmea do experimento anterior pegou um punhado de trigo e areia e jogou na água. A areia afundou e os grãos de trigo flutuaram, ficando mais fácil catar os grãos para comer. E novamente seu comportamento foi imitado pelo grupo, menos pelos machos adultos. O que podemos concluir de tudo isso, né? Essa população de macacos inventou novos comportamentos que se espalharam por meio de imitação e que se tornaram tradições na população. O comportamento da maioria dos animais é determinado em grande parte por herança e a aprendizagem desempenha um papel secundário. Já nos humanos, a maioria do comportamento é adquirido por transmissões culturais e aprendizagem. Nesta videoaula, vamos enfocar alguns estudos classificados de comportamentos moldados por herança e por graus variados de aprendizagem. A palavra etologia vem do grego ethos, que significa ser ou personalidade, e logia, que significa estudo. Então, a etologia é o estudo do comportamento animal. A maioria do comportamento animal é altamente estereotipada, ou seja, sempre realizada da mesma maneira. E também é específica, isto é, existe pouca diferença na maneira como diferentes indivíduos da mesma espécie o executam. Por exemplo, a confecção de teias pelas aranhas. A construção da teia requer milhares de movimentos executados na sequência certa e é executado sempre da mesma maneira. Este comportamento é um exemplo de comportamento herdado, pois quando as aranhas jovens eclodem, sua mãe já está morta e elas se dispersam rapidamente. Então, as aranhas jovens não têm experiência de teia com a mãe. Os etólogos realizam dois tipos básicos de experimento para testar o comportamento aprendido ou herdado. Os experimentos são experimentos de privação e hibridação. No experimento de privação, o animal é criado de maneira a ser privado de qualquer experiência relevante ao comportamento de estudo. Por exemplo, um esquilo arborícola foi criado em isolamento com uma dieta líquida em que a gaiola era sem solo ou outro material particulado. Quando o esquilo recebeu a noz, ele colocou a noz na boca, correu pela gaiola e realizou movimentos estereotipados de cavação no canto da gaiola. Colocou a noz no buraco imaginário, realizou o movimento de preenchimento do buraco e completou socando o solo inexistente com o focinho. Neste caso, o esquilo nunca tinha manipulado uma noz e, quando recebeu, realizou movimentos estereotipados. Já nos experimentos com hibridação, os etólogos cruzam espécies aparentadas e o comportamento da prole é observado. Os etólogos intercruzaram espécies de patos e observaram que as crias híbridas expressavam alguns componentes das exibições de corte de cada espécie progenitora, formando novas combinações de balé de corte.
Esses experimentos demonstram claramente que os padrões motores das exibições de corte são herdados. Se um comportamento não é expresso durante o experimento de privação, ele ainda pode ter determinantes genéticos. Isso ocorre por quê? Porque condições certas para estimular o comportamento podem não ter estado disponível durante o experimento. Os estímulos específicos são necessários para iniciar a expressão de muitos comportamentos herdados geneticamente. Esses estímulos são chamados de estímulos liberadores ou releasers. Como exemplo, é o caso do sabiá europeu. Os machos adultos têm penas vermelhas no peito e servem como liberadores de comportamento agressivo por outros machos. Um macho imaturo de sabiá não inicia o comportamento agressivo, mas tufo de penas vermelhas sim. Os etólogos realizaram um estudo sobre aprendizagem espacial, no qual um animal aprende a reconhecer as características do seu ambiente. Em um experimento realizado com vespas, colocou-se tais como pinhas próximo à entrada do ninho, cavado no solo. Após a vespa ter saído do seu ninho, ele moveu os objetos para um pouco mais longe. Ao retornar, a vespa se orientou pelos objetos e não conseguiu entrar no ninho. Ou seja, ela tinha aprendido a reconhecer os objetos no ambiente para usá-los como dicas de orientação. Um tipo de aprendizagem chamado de estampagem ou imprinting torna possível aprender durante um período crítico limitado, um conjunto complexo de estímulos que mais tarde pode servir como um liberador. O exemplo clássico de estampagem é a estampagem das crias e seus progenitores, e vice-versa. Por exemplo, a primeira coisa que os gansinhos veem quando eclodem, nesse caso ocorre a estampagem visual, eles o seguirão onde quer que o objeto vá ou a pessoa vá. O período crítico para a estampagem é determinado por um estado de desenvolvimento ou hormonal e pode ser breve. Se uma mãe cabra não cheira e nem lambe o filhote recém-nascido, de 5 a 10 minutos após o nascimento, mais tarde ela não o reconhecerá como filhote. Aqui a estampagem depende de dicas olfativas e o período crítico é determinado pelos altos níveis do hormônio ocitocina. Outros animais também apresentam estampagem ou imprinting, como é o caso dos elefantes e também dos pinguins. Muitos padrões de comportamento são interações complexas de herança e aprendizagem. Um exemplo é o canto das aves. Para a maior parte das espécies, como o pardal de coroa branca, a aprendizagem é uma etapa essencial na aquisição do canto. Nessa espécie, o macho tem que ouvir o canto de sua própria espécie quando ainda é um ninheiro, ou seja, quando ele é um filhote, para cantá-lo quando adulto, mas ele não canta quando jovem. E usa a estampagem auditiva. À medida que aproxima-se na maturidade sexual, na próxima primavera, ele tenta cantar e vai equiparando o canto em sua memória por tentativa e erro. Quando atingir a maturidade sexual, ele cantará conforme a espécie. À medida que a primavera se aproxima, os dias se tornam mais longos e os testículos dos machos jovens começam a crescer e a amadurecer. Vai aumentando o nível de testosterona e eles começam a cantar e seu canto vai melhorando gradualmente. A testosterona é um hormônio que causa um aumento no tamanho das partes do cérebro necessárias para a aprendizagem e a expressão do canto. Todo comportamento depende do sistema nervoso para ser iniciado, coordenado e executado. Frequentemente, o sistema endócrino determina quando um dado comportamento será executado por meio de suas influências
que controlam o desenvolvimento e o estado fisiológico do animal. Um exemplo da influência dos hormônios no comportamento foi verificado em ratos. 2 experimentos foram realizados, o experimento 1 e o experimento 2. O experimento 1 foi realizado com fêmeas e o experimento 2 foi realizado com machos. O experimento ele foi dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, uma fêmea adulta, retirou-se os ovários dessa fêmea adulta e em seguida ela foi tratada com hormônios esteroides femininos. Observou-se em seguida o comportamento de lordose. O que significa esse comportamento de lordose? Que ela está receptiva ao macho. Em seguida, tratou-se com testosterona e o comportamento sexual ele não foi verificado, ou seja, ela não estava receptiva ao macho. Já na segunda fase do experimento, na fêmea recém-nascida, retirou-se os ovários. Deixe essa fêmea crescer. Quando atinge o estado adulto, trata-se com hormônios femininos. Observa-se o comportamento de lordose, ou seja, receptiva ao macho. Trata-se essa fêmea com hormônio testosterona. E a gente observa que ela não teve o comportamento sexual, então não ficou receptiva ao macho. Na terceira fase do experimento, retira-se os ovários da fêmea e já trata ela com a testosterona. Deixa essa fêmea crescer, trata-se com o hormônio feminino e não se observa quando adulto o comportamento sexual, ou seja, não teve lordose, não está receptiva ao macho. Trata com hormônio masculino. O que observou? Que ao invés de ela ficar receptiva ao macho, não, ela teve o comportamento de macho. Então, observou esse comportamento sexual de macho. Nos experimentos com os machos, repetiu as 3 fases. Então, na primeira fase, o indivíduo adulto castra o indivíduo adulto, trata com hormônio feminino. Não observa-se lordose. Então, normal. Trata-se com hormônio masculino. Observe-se o movimento de cópula, ou seja, o macho procurando a fêmea. No segundo experimento, na segunda fase do experimento, castra já o macho quando é um recém-nascido. Deixa ele crescer, trata com hormônios femininos. Observou-se aqui, um tratamento, ou seja, um comportamento de lordose, ou seja, o macho está receptivo ao outro macho. Então, quer dizer, os hormônios femininos, nesse caso, influenciou, né, o comportamento dele. Aí, em seguida, trata-se esse macho com hormônio masculino. Só que mesmo assim não observou o comportamento sexual, ou seja, não observou o comportamento de cópula. Ele não estava receptivo. Na terceira fase do experimento, castra o macho recém-nascido e já trata com a testosterona. Deixa ele crescer. Trata-se com hormônio feminino. Não observou lordose. Então, quer dizer, ele ainda está com comportamento de macho. Trata-se com o hormônio masculino, testosterona, e observa então que ele tem um comportamento normal de macho, ou seja, comportamento de cópula. Bem, o que esses resultados então demonstraram? Os esteroides, eles são necessários para que os ratos adultos expressem o seu comportamento sexual. A testosterona tem efeito apenas sobre os machos e o estradiol tem efeito apenas sobre as fêmeas. O desenvolvimento do comportamento sexual masculino requer que o cérebro do recém-nascido seja exposto à testosterona, mas o comportamento sexual feminino não requer que o cérebro do recém-nascido seja exposto ao estradiol. A exposição neonatal à testosterona masculiniza o sistema nervoso de machos e fêmeas, geneticamente,
de maneira que eles expressam, quando adultos, comportamento sexual masculino. Deixei aqui para vocês a referência, bons estudos e por hoje é só, pessoal. Tchau!